continuando o nosso conteúdo, como eu solicitei na aula passada, para que a gente começasse a ler o texto complementar. E nós vamos dividir esse texto em 2 aulas, tá certo? Ele é um texto longo. Quem lê o texto pode ter visto que ele é um texto de 16 folhas, mas acaba sendo 14, porque as 2 últimas folhas são referências, né? E não conta. Mas, ao mesmo tempo que ele é um texto longo, ele é um texto da letra grande e de fácil assimilação. Quem leu pode ter percebido isso. Professora, eu não tive tempo de ler, então vamos prestar atenção à aula, que você não vai perder o conteúdo, tá certo? Lembrando que nós vamos estudar metade do texto, eu vou dizer onde é que retoma na aula que vem, e na próxima aula a gente termina, tá certo? Então, gente, como eu falei desde o início, né? A história da educação, a gente vai dar a ciência contextualizada. Hoje, esse texto ele vai abranger especificamente a história da educação escolar no Brasil. Mas, no nosso conteúdo, quem já deu uma passeada pelas páginas da nossa apostila, já deve ter visto que a gente vai fazer uma retrospectiva no tempo. Na história, a gente vai lá para o Egito, até chegar no Brasil. Então, assim, achei interessante a gente contextualizar logo com esse texto, para quando a gente for pontuar especificamente no Brasil, a gente já ter essa base, esse conhecimento, né? Então, qual é o título do texto? História da Educação Escolar no Brasil, notas para uma reflexão, tá certo? De Paulo Renes Marçal Ribeiro, tá? Então, gente, esse autor, ele faz um estudo sobre os aspectos mais importantes da história da educação escolar no Brasil, desde o período colonial, que é exatamente o início da colonização brasileira, né, aquilo que a gente viu nas aulas de história, nos livros de história, que na época, quando o Brasil foi descoberto, só existiam índios aqui, e teve todo esse período de colonização, e veio a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, né? E é exatamente esse período colonial, que é da época do descobrimento, que vai de 1530 até 1822. E o objetivo desse período era exatamente o quê? Realizar as explorações econômicas, proteger o litoral contra a presença de estrangeiro e impor o pensamento, né, da época que era Portugal, tá? Então, esse texto ele vai tratar desse período até o final do regime militar, conhecido por nós como a ditadura, que foi o regime que durou de 1º de abril de 64 até 15 de março de 85, onde predominou o quê? Sucessivos governos militares. Então, é só para a gente se contextualizar no tempo historicamente, tá? Esse texto, o objetivo dele é estabelecer essa ligação entre cada período histórico até a gente chegar na legislação educacional em vigor. Lembra que eu falei na primeira aula que era importante a gente entender essa historicidade para a gente compreender o patamar que nós estamos hoje na nossa educação? Então, nós vamos realmente, quando a gente chegar no tempo atual, nós vamos entender todo esse contexto anterior para a gente compreender como nós estamos agora, né? Então, vamos para frente. Esse período colonial, gente, ele tinha um predomínio, ele era baseado o quê? Na grande propriedade, né? Os donos de fazendas, latifundiários, e principalmente na mão de obra escrava, tá? Então, esse período, ele contribuiu o quê? Para o surgimento de uma sociedade altamente patriarcal. Professor, o que é sociedade patriarcal? É exatamente quando tem o predomínio, né, do homem exercendo esse poder e autoridade, tá certo? Ele exercia isso como dono de terra, ele exercia isso como coronel dentro das suas terras. Então, esse poder patriarcal era exatamente caracterizado o quê? Pela autoridade desmedida dos donos, dos proprietários das terras. E a gente vê muito isso nos filmes, né? Tem um filme que eu vou... 12 anos de escravidão, né? Um filme muito bom, ganhou o Oscar na época. A gente vê muito isso nas novelas, tá? Esse período retratado. Então, essa sociedade escravocrata, né, e aristocrática, ela era sustentada por quê? Por uma economia basicamente agrícola, tá? Então, não se tinha interesse que as pessoas estudassem, né? De pessoas letradas, eram assim que se chamava na época, né? Até mesmo porque era um sistema onde não se tinham governantes, né?
era um sistema onde é o sistema colonial da monarquia, do Império de Portugal, então não tinha necessidade desse ensinamento todo para se governar. Qual era o objetivo? Tá certo? Que a grande massa permanecesse sem conhecimento, iletrada, para quê? Para permanecer submissa. É por isso que muitas vezes vocês vão ouvir isso nas outras disciplinas que vocês vão estudar, porque essa disciplina é primeiro semestre, vocês vão ouvir falar muito de Paulo Freire, tá certo? Porque Paulo Freire, ele não é que ele fosse um opositor, né? Mas, assim, ele via a educação de uma forma totalmente diferente dessa que a gente está falando. Professor, mas você está falando no período colonial, mas nós vamos ver, ao longo desses anos, como esse objetivo de deixar a grande massa iletrada e submissa permaneceu. Tá certo? Por quê? Para atender os interesses da época, para atender os interesses do governante, tá certo? Porque, gente, poder tem a ver com conhecimento. As pessoas, a partir do momento em que elas têm conhecimento dos seus direitos, elas vão à luta, tá certo? Então, não era interessante nessa época, e nós vamos ver ao longo dos anos, né, que também não era interessante que a gente tivesse conhecimento. Por quê? Porque para os interesses dos políticos, né, dos governantes da época, o contexto era o quê? Que a gente precisasse ficar sem conhecimento e letrado, né? Então, nesse contexto, voltando aqui para o contexto do período colonial, tá certo? O que era esse objetivo que eles queriam na época? Uma educação humanística voltada para o espiritual, aí onde entra a história do ensino religioso. A gente vai lembrar que nessa época os jesuítas eles tiveram uma importância essencial nesse contexto educacional. Tá certo? Então, nessa época aqui, vieram os jesuítas, né, com seus ensinos de catequese, que a princípio, né, o principal era o objetivo, era o quê? Recrutar fiéis e servidores, e principalmente, não queria dizer essa palavra, mas é o que veio, a domesticação dos índios, né? Tá? A submissão dos índios, que era a população que tinha aqui. Então, qual foi o principal objetivo da Companhia de Jesus? Como eu acabei de falar, recrutar fiéis e servidores. A educação elementar, ou seja, a educação básica, foi inicialmente formada para os filhos dos colonos, tá certo? Ou seja, era uma educação elitista no sentido de que não era para todo mundo, tá? Havia também núcleos missionários no interior, né? Que era exatamente para catequizar os índios, as nações indígenas. A educação média, que é o que mais se aproxima hoje do ensino fundamental e médio que a gente conhece, era totalmente voltada para os homens da classe dominante. As mulheres não entravam e nem os filhos primogênitos. Por quê? Porque os últimos iriam cuidar dos negócios dos pais. E muitas vezes aqueles pais que eram mais abastados colocavam seus filhos para o exterior, principalmente Portugal, né? A educação superior na colônia era exclusiva para os filhos dos aristocratas, tá certo? De quem tinham o poder com base na quantidade de terras, né? Então, assim, e ainda tinha um detalhe, nessa época aqui, era exclusivo, voltado ao ensino superior para quem quisesse ingressar na classe sacerdotal. Não era essa coisa de fazer direito, medicina, como a gente vê hoje, não. Entendeu? Por quê? Porque o ensino religioso, a educação religiosa era predominante. Aqueles que não quisessem ingressar na classe sacerdotal tinham que ir para a Europa, tinham que ir para Portugal, né? Para a Universidade de Coimbra. Esses privilegiados seriam os futuros letrados, seriam os que iriam voltar futuramente para o Brasil para administrar a colônia. E, gente, isso durou muito tempo, tá certo? Então, explicitamente era notório, né, que a missão da Companhia de Jesus, os jesuítas, era catequizar, ou seja, conseguir adeptos à fé católica, tornar os índios mais dóceis e submissos, adaptando-os o quê? A uma mão de obra.
Então, a gente verifica o quê? Né? Que, implicitamente, a catequese afastou-se desse objetivo. Por quê? Porque ela também acabou priorizando a educação de elites, tá certo? Porque, agindo dessa forma, ela garantia para si, para a igreja, lucros financeiros, formação de futuros sacerdotes, tá certo? Que inicialmente isso não era assegurado na proposta de ensino que eles queriam. Por isso que a gente fala, e vamos continuar falando, que muitas vezes a educação atendia o quê? Os interesses da época, tá certo? Então, dessa educação aqui, o povo, ninguém nem escutava falar. Estava excluído o povo. E graças aos jesuítas, o Brasil permaneceu por muito tempo com essa educação voltada, né, para essa formação dessa elite predominante na época, tá? Então, esse tipo de educação, em muito se adequava àquele momento, gente. É importante, porque, assim, às vezes a gente pode contextualizar com o hoje, com o agora que a gente está, mas nós estamos falando do que, o quê? De 1530, tá certo? Então, o contexto era totalmente diferente desse que a gente vive hoje. Então, para aquele contexto, esse tipo de educação era o que mais se adequava, tá certo? E sobreviveu todo o período colonial, o imperial, até a república, sem sofrer tantas modificações estruturais nas suas bases, tá certo? A influência jesuítica foi tanta que nesse período colonial media-se a posição social do indivíduo pela quantidade de terras que ele tinha, pelo número de escravos, pelos títulos que ele adquiriu nos colégios católicos aonde ele estudava, entendeu? Então, o que é que se pode concluir? Que esse tipo de educação sobreviveu e permaneceu porque, além de ser o mais adequado para a época, reforçava o sistema sociopolítico e econômico, tá? Porque às vezes a gente pode dizer, meu Deus, mas como é que pode? Naquela época era o mais adequado. E se a gente considerar, né, que falar sobre educação nesse período é falar sobre o quê? Sobre a ação dos jesuítas e da Companhia de Jesus, né, aonde tiveram pessoas importantíssimas. A gente já ouviu falar de Manuel da Nóbrega, né? Nesse período aqui, destaca-se o quê? A obra do Padre Serafim Leite, porque através das cartas, através dos documentos, ele deixou registrado que a ação dos jesuítas não era só uma escola para ensinar a ler e escrever. Eles ensinavam latim, eles davam noções de teatro, artes, filosofia, matemática, física, introduziram a disciplina escolar, tá certo? O programa escolar de catequese voltado para os índios, tá certo? Mas com os filhos dos colonos, eles já começavam a introduzir os primeiros conceitos curriculares, tá? Teve-se até uma tentativa de se criar na Bahia uma universidade, mas na época o quê? Roma não permitiu. Tá certo? Por quê? Porque diz que não tinha, na verdade, se a gente for fazer uma análise mais profunda, esse não permitir era para não perder o poder, né? Ou seja, continuar sendo a Companhia de Jesus dissidente de Roma, que a partir do momento em que se cria uma universidade, né, ela se torna, né, liberta. Então, assim, não foi aprovado por quê? Porque Roma argumentou que a faculdade ela não possuía todos os requisitos que eram indispensáveis na época para se criar a universidade, né? Então, assim, vale salientar que esse movimento jesuítico, apesar de que quem está de fora e percebe que era uma coisa meramente para ensinar os índios, domesticá-los, né? Mas eles já começaram a introduzir esses outros conceitos, tá certo? Uma outra mudança, a gente vai estar vendo isso na nossa apostila, tem uma parte que vai tratar basicamente disso daí, né? Ou seja, na primeira metade do século XVIII, né, Portugal era administrado com mão de ferro pela rigidez, pelo rigor, pelo Marquês de Pombal. E ele, gente, ele fez uma série de reformas educacionais, tá certo? Que repercutiram no Brasil. Primeira coisa que ele fez, tirou esse poder educacional da igreja, tá? E colocou na mão do Estado, criando assim o ensino pelo e para o Estado. Então, assim, não se sabe até que ponto isso foi vantajoso ou não, tá? Por quê?
porque uma coisa é você tirar do ensino religioso, mas outra coisa é você passar para o ensino do Estado, que também tinha os seus interesses. Da mesma forma que a igreja tinha os seus interesses sociais, econômicos, vocês acham que o Estado também não ia ter? Né? E esse século aí, lembra que a gente começou no início da colonização, eu falei que a aquisição de recursos era meramente agrícola, né? Só que nessa época, já tinha se passado muitos anos, esse século XVIII foi marcado também pelo quê? Pelo desenvolvimento do minério, da mineração. E isso proporcionou o quê? Que fosse surgindo outras classes sociais. Não se tinha só mais o dono, o senhor exclusivo dono de terras, tá certo? Porque eu, enquanto exclusividade dono de terra, eu vivi exclusivamente da agricultura. Mas a partir do momento em que foi-se tendo desenvolvimento de outras formas de renda, tá? O meio rural passou a se concentrar também na zona urbana, e isso foi uma coisa que foi se propagando até chegar na Revolução Industrial, lá no século XIX. Né? Então, assim, o século XIX, ele passou a apresentar exatamente essa estratificação social mais complexa que é o período colonial. Aqui, nesse período, surgiu a burguesia. Tá? E o que é a burguesia? Deixa eu explicar para vocês aqui. A burguesia, na época, era exatamente o quê? O surgimento dos pequenos comerciantes, que foi isso que eu acabei de falar. Enquanto eu estava no meio rural, quem detinha o poder é quem tinha mais terras, quem tinha mais escravos. A partir do momento em que foi começando a se desenvolver minério, outras coisas, as pessoas foram saindo desse meio antes estritamente rural para o meio urbano. Então, as pessoas começaram a migrar para a cidade. Então, começaram a ter formas de comércio, né? Primeiro com escambo, que era aquele sistema de troca, e depois aquela coisa de compra e venda. Então, o que era a burguesia? Era a classe social dominante nessa época desse sistema capitalista. Ou seja, era formado o quê? Pelos banqueiros, pelos empresários, por pessoas também que detinham poder pela questão aquisitiva, tá certo? Então, isso também favoreceu o quê? Uma educação escolarizada. Se lá no período colonial, né, os filhos dos colonos já eram privilegiados, vocês acham que aqui nessa época da burguesia, eles também não iam priorizar os filhos, os parentes, frequentavam a escola, eles iam para a escola do mesmo jeito que os aristocratas, que os filhos dos aristocratas, que eram os filhos dos fidalgos, né? E também recebiam uma educação de elite. Mas existia, assim, uma contradição, né, entre a burguesia e a aristocracia. Por quê? Porque, do mesmo jeito que a aristocracia dominava, a burguesia estava começando a dominar. Mas, nessa época, começou-se a predominar o quê? Uma influência das ideias europeias. Eu costumo até dizer aqui que a gente tem uma influência hoje muito grande, né, da América do Norte, da Europa, em tendências, né? O pessoal, mas aqui custa tanto para chegar, mais chega, pior seria se não chegasse. Então, nessa época aqui, tá certo? Começou-se a ter o quê? Influências das ideias iluministas vindo da Europa. E o que eram essas ideias? Pregavam liberdade, progresso, tolerância, fraternidade e separação, igreja e Estado, que era exatamente o contrário do que tinha na época. Por quê? Porque Marquês de Pombal tirou o poder da educação da igreja, mas concentrou no Estado, tá certo? Então, essas ideias iluministas que traziam essa modernidade batiam de frente, contrariando o pensamento aristocrata. Por quê? Porque eu, enquanto aristocrata, queria o quê? O poder. Então, essa contradição provavelmente foi responsável pela ruptura que provocou, anos lá à frente, a abolição dos escravos e, por que não dizer, a proclamação da República, tá certo? Tá? Que aí, com a presença de Dom João VI aqui no Brasil, verificou-se o quê? Que mesmo tendo essa educação pelo Estado e para o Estado, tá certo? Existiram mudanças. Por quê? Porque foi a partir daí que começou o ensino não teológico, né?
que é uma característica da reforma de Marquês de Pombal. Aí começou-se a ter o quê? Estudos específicos na Marinha, né? Na Academia Real Militar, começou-se a ter cursos médicos cirúrgicos, tá certo? Começou a ter a inauguração de órgãos específicos, Jardim Botânico, Museu Real, biblioteca, tá certo? Então, assim, esses fatos foram muito importantes, por quê? Porque centralizavam a questão da educação e cultura no Brasil, que até então era estritamente aristocrática, tá certo? Mas, mesmo assim, tendo essas mudanças, o ensino primário, que era a educação básica, foi totalmente esquecida. E, mais uma vez, quem foi que ficou sem educação? A população em geral. O povo, que continuou sem conhecimento, continuou sem acesso aos grandes centros do saber, que era o que queria, né, o sistema de governo da época, que na época era o quê? A monarquia, tá? Então, gente, isso eu acho interessante a gente estudar, assim, esses fatos históricos para a gente compreender a evolução que se deu até se chegar hoje a essa educação para todos, né? Gente, até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo para vocês? Então, vamos aqui. Então, com essa... Ok. Então, qualquer coisa vocês botam aqui no chat, porque assim eu me empolgo, né? E como a gente tem só 50 minutos de aula, então eu procuro, assim, dar o máximo de conteúdo. Mas aí depois vocês podem ver a aula gravada se eu estiver falando muito rápido, tá certo? Então, com essa divisão, né? Aliás, não é nem com essa divisão, com essa tomada do poder da igreja, os jesuítas foram expulsos, tá certo? Então, assim, mesmo após a expulsão dos jesuítas, tá certo? E com a instauração das aulas régias, o que eram as aulas régias? Lembra que eu falei que mesmo no sistema da monarquia, começou-se a estudar humanidades, né? Então, as aulas régias eram exatamente isso, era estudo das humanidades, filosofia, sociologia, tá? E sendo pertencentes ao Estado, mas mesmo assim, existia-se o ensino dessas matérias. Mas o que foi que aconteceu, né? Esperava-se o quê? Que, tirando a dominância do ensino religioso, com essa nova forma de ensinar, fosse ter uma abertura maior para todos. Mas a situação não mudou, tá certo? O ensino continuou sendo enciclopédico, o ensino continuou com métodos pedagógicos autoritários, aonde abafava-se a criatividade, aonde continuava-se priorizando a submissão às autoridades e aos modelos antigos, tá certo? Então, assim, foi uma reforma, entre aspas, tá? Que introduziu novos conceitos, novos parâmetros curriculares, mas a metodologia era a mesma. Até os professores, que na época eram os mesmos que ensinavam nos colégios jesuítas, permaneceram, tá certo? Ou seja, as reformas do Marquês de Pombal, conhecidas como as reformas pombalinas, causaram uma queda no nível do ensino. E os reflexos dessa reforma foram notórios, visto que a educação continuou voltada para o Estado sem interesse, ou seja, só mudou de dono. Antes era voltado para quê? Era voltado para os interesses da igreja, e agora voltou para quem? Para os interesses do Estado, tá certo? Então, na ocasião, o ato institucional de 1834 descentralizou a responsabilidade educacional, né? As províncias, que hoje a gente podia chamar de estados, tinham direito, né, de legislar e controlar o ensino primário e médio. Ao poder central se reservou o ensino superior. Então, a preferência dos estudantes por direito, né, tinha na época, 1834, duas escolas, uma em Recife e outra em São Paulo, tá? Então, elas fizeram com que o currículo do nível médio se submetesse ao currículo dessas faculdades, ou seja, eu fazia o que é o ensino médio que a gente fala hoje, né, que era tido o ensino secundário, e o meu currículo, ou seja, o meu histórico, era submetido à apreciação dessas faculdades. Não tinha vestibular na época. O conteúdo do ensino médio era estritamente humanístico, que era o avesso da sociedade da época,
tá? Que priorizava o que? O ensino profissionalizante. Queria que as pessoas, em vez de estudar direito, medicina, fossem fazer o quê? Né? O que é o profissionalizante? Marcenaria, né? A questão da agricultura, tá certo? Então, ou seja, predominava ainda a ordem social escravocrata, né? Ou seja, não se tinha interesse que as pessoas tivessem estudo, só estudava quem era filho dos aristocratas e, posteriormente, dos burgueses, tá certo? Então, a falta de recurso e o falho sistema da arrecadação tributária para esse fim impossibilitou um maior investimento nessa área. Gente, nós estamos falando de 1834. Vocês acham que mudou alguma coisa para hoje? Porque naquela época esse ensino precário permaneceu porque não tinha recurso para investir, tá certo? E isso durou ainda um bom tempo. Esses níveis educacionais ficaram abandonados e, de certa forma, abriu caminho para que particulares assumissem o nível médio, tá certo? Particulares em que sentido? Quem podia pagar, né, ia para uma escola melhor. Quem podia fazer um nível superior, se não fosse para essas escolas de São Paulo e de Recife, ia para o exterior. E isso fez o quê? Contribuiu o quê? Para que o ensino continuasse seletivo, que a educação continuasse elitista, tá certo? Então, gente. Professora, Oi. boa noite, eu sou o Caio. Oi, Caio. Eu queria só fazer uma exclamação aí, uma observação. Ah. Ainda hoje a educação não é para todos. A gente tem a prova viva no próprio Enem, que teve esse ano passado, né? Aqui na minha cidade, muitas das notas acima de 900 pontos foi o quê? A galera que estuda em escola particular, que tem todo um amparo, que tem todo um monte de gente por trás preparando, né? Mas teve algumas pessoas que se sobressaíram da educação pública, né, que tiraram acima de 900, mas a grande maioria foi o grupo que estuda em colégio particular. Aí a gente não pode ainda dizer ainda que a educação é para todos, né? Caio, perfeita reflexão, gente. Então, assim, quando a gente faz essa análise, essa comparação, lembra que eu falei agora, nós estamos falando de 1834, mudou alguma coisa? Esse exemplo que o Caio deu foi fantástico, gente. A educação continua, de certa forma, sendo elitista, né? Então, assim, nós vamos estar discutindo isso mais adiante, mas é só para vocês perceberem que teve mudança? Teve, né? Mas continua-se ainda uma educação de elite voltada para quem? Para quem tem ainda esse poder aquisitivo, porque é isso que o colega acabou de falar. As notas mais altas são de alunos que a grande maioria vem de escolas particulares, tá certo? Então, assim, hoje, alguns, claro, a gente tem a mídia coloca, nós temos bons alunos que vêm de escola pública, mas, de certa forma, isso se repercutiu ao longo dos anos. Nós tivemos mudanças, mas ainda existe esse predomínio, né, elitista, tá? Então, no século XIX, né, uma das características do ensino secundário, que é o que a gente chamou de ensino médio, era de se voltar totalmente para o preparo dos alunos para o ingresso da escola superior. Por quê? Existia uma pressão da classe dominante, da burguesia e dos aristocratas, que queriam que seus filhos fossem reconhecidos rapidamente como os homens cultos do país. Como era uma coisa muito elitista, quem fazia, meu Deus, né? Era o mais inteligente, era o mais próspero, tá certo? Era mais culto. Na educação média, a arte de falar bem era mais importante do que a própria criatividade do indivíduo, né? Então, aqui, continuando. Os primeiros anos da República, olha, nós já saímos lá do colonialismo, a gente passou pela monarquia, pincelamos pelo Império, né? E a gente está chegando agora na República. Então, os primeiros anos da República caracterizavam-se por várias propostas educacionais que visavam o quê? A inovação no ensino. Então, daqui em diante, nós vamos ter várias reformas, tá certo? Citadas por várias pessoas, né, que
se contrapondo aos objetivos da época, queriam revolucionar esse ensino. E aqui no Ceará a gente teve um, que foi Lourenço Filho. Já já a gente vai estar citando isso. Então, a reforma de Benjamin Constant, quem foi Benjamin Constant? Ele era republicano, ele defendia esse ensino livre em todos os graus, né? Ele defendia a gratuidade, tá certo? Então, a reforma que ele defendia propunha, além disso, né, a inclusão de disciplinas científicas nos currículos e dava uma maior organização a vários níveis do sistema educacional, mas não foi posto em prática. Faltava para isso o quê? A infraestrutura, né, que assegurasse essa implantação. Precisava do apoio político das elites. E as elites queriam esse ensino obrigatório, esse ensino gratuito? Claro que não, gente. Viam na ideia dele uma ameaça à formação dos jovens. Eles acreditavam que essa criatividade, essa inclusão dessas outras disciplinas, iam fazer o quê? Com que as pessoas abrissem a mente. E não era interesse que isso acontecesse. Eles queriam realmente que permanecesse a velha mentalidade aristocrática, tá certo? Então, vamos aqui. Então, o mesmo se pode dizer em relação às outras reformas que se seguiram, tá? Então, quais foram as reformas? Código do Epitácio Pessoa. Quem foi Epitácio Pessoa, né? Ele já diferente do Benjamin Constant, ele queria o quê? Que o ensino secundário passasse para 6 anos, tá certo? Ou seja, passasse mais tempo, e queria também incluir lógica, mas queria tirar a biologia. Aí veio a reforma de Rivadavia, né? Rivadavia Correia. Ele já queria o quê? Ele queria que tivesse mais liberdade e autonomia para as escolas de uma forma geral. Por quê? Porque até então as faculdades de ensino superior, elas eram como é que eu posso explicar? Elas que escolhiam quem ia entrar. E ele queria colocar um sistema, né, mais ou menos parecido com o quê? Com o que a gente tem no Enem hoje. Mas, assim, ele queria abolir o diploma em favor de um certificado, tá certo? Aonde tinha esse aproveitamento o quê? Da frequência. Ele queria o quê? Ele desoficializou completamente o ensino. Ele não achava importante que você tivesse um certificado. A ideia, a princípio, era boa, mas acabou se tornando um desastre por completo. Por quê? Porque como é que você vai diplomar uma pessoa se você não sabe os critérios específicos das disciplinas, né? Você não tem esse controle de frequência, entendeu? Então, assim, era uma ideia muito livre os padrões da época, tá certo? E realmente não teve nenhuma continuidade, né? Então, nesse contexto histórico que a gente está falando, gente, nessas reformas que a gente tem citado, vai surgir um novo movimento, né, que é conhecido como a Escola Nova, por sua vez influenciada pela Europa, do Escola Novismo da Europa. Então, aqui a gente vê, pela primeira vez, educadores da profissão, os professores, que denunciavam analfabetismos, os outros problemas, porque queriam mudanças, queriam exatamente esse ensino para todos, né? Então, já estavam muito preocupados com essa sociedade industrializada, que só se preocupava com o individual, né? Então, aqui, os pioneiros da Escola Nova, eles defendiam o quê? O ensino leigo, o ensino universal, gratuito, obrigatório, a reorganização do sistema escolar de uma forma geral, sem essa influência predominante do capitalismo, né? A história de só os filhos dos burgueses e aristocratas poderem estudar. Eles enfatizavam que o Estado, sim, era importante nessa educação, mas eles precisavam ter o apoio do Estado. E na época eles não tinham, tá? Então, entre 1920 a 1929, teve várias reformas, tá certo? Cada qual com seus objetivos específicos. Aí a gente vai citar Lourenço Filho,
no Ceará, né, em 1923, Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, Francisco Campos e Mário Cassanta, em Minas Gerais, 27, Fernando Azevedo, no Distrito Federal, em 28, Carneiro Leão, também em 28, no Pernambuco, ou seja, existiu esse movimento de mudança, pode-se até falar numa aliança entre esses modelos educacionais, econômico-político da época, tá certo? Porque vocês podem ver que durou praticamente uma década esse movimento da escola nova, que preconizava o quê? Que a escola primária integral procurava exercitar nos alunos os hábitos da educação e raciocínio, noções de literatura, história, língua pátria, desenvolver a questão do físico, da educação física e da higiene, né? O ensino médio integrava o primário e o superior, mas também desenvolver o espírito científico com múltiplos tipos de curso, né? Então, assim, eu não sou tão velho, eu sou jovem como vocês, mas na época que eu fiz o segundo grau, era tido como científico. Hoje é ensino médio, mas na época que eu era estudante, eu podia fazer o científico, eu podia fazer o normal, que era o pedagógico, que hoje é a pedagogia, e eu podia fazer o técnico profissionalizante. Eu tinha essas 3 opções. Se eu fosse fazer o normal, eu ia estudar para ser professora. Se eu fosse fazer o profissionalizante, eu ia escolher. Eu podia fazer contabilidade, eu podia fazer administração, e a habilidade de manual, tinha de marcenaria, tinha de uma série de coisas. Ou eu podia fazer o científico. O científico era exatamente voltado para quê? Para que eu ingressasse no nível superior. Né? Por quê? Porque defendia-se a organização universitária voltada para o ensino de pesquisa, de formação profissional, e o grande marco da época foi a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi um avanço para a época. Pois não? Sobre essa educação do curso técnico, né? Muita faculdade, muitas escolas particulares, eles não seguiam o que eles pediam, entendeu? Eu tenho uma professora minha, ela é técnica em química, mas ela disse que nunca estudou, ela tem um certificado e tudo. Aí, para ela se formar na química, ela disse que teve um estágio, né? O estágio dela foi tão rápido, aí ela disse que a última etapa da conclusão do curso foi para ela aprender a tirar sangue, e mesmo assim ela não sabia. E mesmo assim eles deram o certificado. Eu acho que era muito fraco essas formações que eles davam. Mas ela era de escola particular. As escolas públicas, elas faziam mais, entendeu? Valia a pena o que eles pediam. O curso seguia igualzinho, entendeu? As escolas públicas não. A gente pode perceber exatamente essa discrepância, né? Você tem um diploma e você não tem um conhecimento. Que tipo de profissional nós estamos formando? Quando eu falo nós, eu me coloco na qualidade de educadora, vocês também, né? Então, que tipo de profissional eu estou formando para colocar no mercado de trabalho? Entendeu? Uhum. Né? Então, assim, nós temos que ter essa preocupação, gente, porque nós seremos os futuros professores de grandes líderes futuramente. Então, nós temos que ter essa preocupação conosco, tá certo? Porque senão, gente, a gente vai estar fazendo isso, colocando um diploma na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, tá certo? Eu me lembrei agora de uma coisa, há muito tempo atrás, né? Eu fui professora, eu gosto muito de trabalhar com criança, tanto é que até hoje eu ainda trabalho com criança. E me deram uma salinha que corresponde à alfabetização hoje. Gente, eu ficava sem dormir, porque eu dizia, meu Deus, é minha responsabilidade essa criança aprender a ler. Se chega, hoje não, a gente sabe que existem N fatores que contribuem para a criança começar a ler em março, outras lerem em julho, outras lerem em novembro, vocês vão estar vendo isso. Mas na época eu me sentia numa responsabilidade tão grande que eu estudei, que eu fui atrás, né? Por quê? Porque eu vi a responsabilidade, porque o que é a alfabetização, né? É exatamente o que a criança aprender a ler, tá?
E eu não me sentia, na época, capaz, porque eu não tinha a experiência, mas eu tinha o conhecimento, mas os dois precisam estar interligados, entendeu? Então, vocês não imaginam a alegria que eu tive quando um aluno leu a primeira vez. Eu chorei emocionada. Mas vamos voltar aqui para a gente terminar esse slide, que eu não quero deixar para a aula que vem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso contexto escolar, né? Então, a ideologia católica, né, na época, ela teve a sua história montada nos séculos em que a igreja dominava as relações sociais. E ela viu o quê? O desmoronamento dessas instituições como consequência do afastamento do homem de Deus, tá certo? Então, passando para o lado da educação, os conservadores católicos, eles tinham uma filosofia pedagógica coerente com essa visão cristã de mundo. Então, eles defendiam o ensino religioso voltado para a formação cristã, e eles viam que o aluno, a criança, como um objeto central da educação. Então, eles defendiam a educação em separado, diferenciada para cada sexo. Então, existia escola religiosas para meninas e escolas religiosas para meninos, tá certo? Aqui no Brasil isso existia, né? Exatamente o quê? Para difundir essa cultura, tá? Mas, na verdade, a igreja queria recuperar o poder até então perdido, né? Então, gente, em meio a todo esse contexto, a essa confusão política, né? A insatisfação das massas, né? Que é o povo, o descontentamento dos setores políticos levaram o quê? O governo federal a não tomar medidas imediatas que visassem a organização de plano de governo. E essa demora em tomar essas medidas no campo educacional levou, por sua vez, o quê? O descontentamento desses educadores, dessas pessoas que propunham essa reforma. Entendeu? Então, aí começou-se a ter o quê? Grande manifestos, grandes movimentações. A Semana de Arte Moderna é citada exatamente por conta disso, porque a cultura, a arte, ela também teve uma influência na nossa educação, entendeu? Então, na década de 20, na década de 30, existiram muitos manifestos dos pioneiros dessa escola nova, tá? Exatamente por quê? Porque o governo meio que cruzou os braços, continuou do jeito que estava, ninguém fazia nada, e as pessoas queriam essas mudanças, tá certo? Então, em 1931 a 1937, foi o período que foi denominado do quê? De conflito de ideias. A gente tem de lado os católicos, que queriam aquela educação voltada para o ensino religioso, e os pioneiros que queriam uma educação nova, uma escola nova. Ambos defendendo princípios fundamentais que deveriam orientar a educação no país. Porém, essas divergências, elas foram apenas parte desse conflito, que acirrou, fez os ânimos ficarem mais acirrados, tá certo? Porque cada classe dominante queria atender seus próprios interesses. Então, o que é que a gente pode concluir? Que nessa época, num determinado ponto, as reivindicações educacionais não eram só reivindicações educacionais, elas se misturaram, elas colidiam com os interesses políticos da época. E isso gerou o quê? Gerou um capítulo à parte, voltado exclusivamente para a educação, na Constituição de 1934, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? O nosso texto, na próxima aula, a gente vai retomar aqui, deixa eu orientar aqui vocês, da página 22, tá certo? Então, quem não leu, lê o texto todo, e sabendo que da página 22, a partir da Constituição de 1934, a gente vai estar retomando, né? Aí, o que é que eu vou colocar aqui para vocês? Trouxe outra mensagenzinha, tá? Para a gente poder fechar. Coloquem no chat se vocês estão vendo e ouvindo, tá? Eu acredito muito que o medo talvez seja um dos sentimentos mais contraditórios que existe. O medo, ele faz com que você parta, mas ele também faz com que você fique. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu escrevi o seguinte. Eu disse que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. E que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota
não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal, esse nunca lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de... Oxe, oxe, o que houve? Só um instante, gente. Aconteceu algum pró. Peraí. Calma, que vai dar certo.